Olá, senhores. Ah, Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Alfredo e hoje a gente vai abordar o pensamento, né, epistemológico de Karl Popper. Bom, antes da gente entrar no mérito de discussão sobre a filosofia da ciência, né, de Karl Popper, a sua teoria epistemológica, a gente precisa fazer vamos dizer assim, uma revisão ou fazer uma abordagem preliminar para verificar alguns pontos, né, alguns conceitos fundamentais para entender a filosofia da ciência, né, o desenvolvimento científico. É essa, de modo fundamental, o que Popper vai fazer, né, tentar abordar. Então, antes da gente entrar no pensamento de Popper propriamente dito, a gente vai fazer uma trajetória sobre tudo aquilo que remete ao conhecimento científico. Portanto, a gente vai tentar entender como é que se estabelece a diferença entre ciência e não ciência e até mesmo pseudociência. Então, dentro dessa perspectiva, a gente precisa entender a relação entre conhecimentos, quais são os tipos de conhecimentos, tentar delinear o conhecimento científico, verificar o que é epistemologia, né, e essa relação com a ciência, verificar também as leis científicas, o que são modelos científicos, a visão das ciências, certo? E quando a gente conseguir, né, alcançar a nossa proposta, né, de ter esse parâmetro geral do que é a ciência, aí sim a gente vai entrar iniciar a abordagem do pensamento popperiano e entender como e por que ele pensa o que pensa em relação à metodologia científica. Então, para início de conversa, a gente precisa compreender como é que se dá essa relação entre conhecimentos, né? Como é que se estabelece essa relação. Então, Descartes vai, né, na regra para a direção do espírito, ele vai falar o seguinte sobre essa relação entre sujeito e objeto de conhecimento. Vale lembrar, ressaltar que no período moderno é quando se inicia fundamentalmente essa análise da relação, né, entre sujeito e objeto, e procura entender o que é isso que a gente chama, como é que se estabelece esse processo de conhecimento. Portanto, de certo modo, a epistemologia, né, ou melhor, a filosofia da ciência já se inicia lá com os modernos, tá? Tentando estabelecer um modelo científico, um conhecimento mais concreto sobre a realidade, tá? Mas aí a gente vai ter que entender, delinear o conceito de verdade, vai ter que estabelecer também o conceito de capacidade de conhecimento, método científico e assim por diante. Perfeito? Isso vai ficar mais caracterizado, de modo mais contundente, estabelecido só no período contemporâneo, né? Iniciado lá com a epistemologia lá do Círculo de Viena, tá? Como a gente vai ver mais à frente. Então, no conhecimento há apenas dois pontos a considerar: a saber, nós que conhecemos, e os objetos a conhecer. Portanto, a relação de conhecimento se dá através de um sujeito que conhece, certo? E o objeto conhecido. A questão aqui na modernidade, né, no início da filosofia moderna, é entender a capacidade desse sujeito que conhece, né? Quais são as faculdades que permitem o indivíduo racional angariar conhecimento. Então, qual é a natureza dessa relação, né?
O sujeito conhece e o objeto é conhecido, mas qual é a natureza dessa relação? Como é que se estabelece? Tá certo? Dentro da narrativa de que o conhecimento se inicia com o sujeito, né, temos a corrente racionalista, como a gente já viu, né, para quem é meu aluno desde o primeiro ano. Lá no segundo ano a gente estuda filosofia moderna. Portanto, lá a gente vai estabelecer uma distinção entre uma corrente racionalista, que parte do pressuposto de que o conhecimento se inicia com o sujeito, portanto o conhecimento, né, seria inato, e também essa corrente racionalista vai se distanciar sumariamente da corrente empirista. A empiria é justamente aquilo que eu percebo pelos 5 sentidos. Eu percebo os objetos do mundo, da realidade, pelos 5 sentidos. A isso eu chamo empiria. Ora, se o conhecimento se inicia com essa experiência, né, através dos 5 sentidos, qual é a carga, né, processual do sujeito que conhece? Então, qual é o material fornecido pelo sujeito que conhece? Porque não é simplesmente a entrada do objeto na cabeça do indivíduo, né? Tem que haver um processamento e tudo aquilo que envolve um juízo sobre a realidade, né? Como vai dizer lá o nosso amigo Kant. Então, isso tem que ficar bem delineado lá no período moderno, né? Mas gradativamente isso vai sendo sofrendo um confronto, né, na medida que a ciência vai avançando, né, o conhecimento vai se desenvolvendo. E é justamente esse desenvolvimento do conhecimento que é objeto da filosofia da ciência. Como a ciência se desenvolve, né, qual é a sua metodologia, tá? Ora, o objeto do conhecimento, a gente sabe que é o mundo, certo? Do ponto de vista de Aristóteles, é o estudo do ser enquanto ser. Então veja aí que a gente está no nível de abstração, né? Ser enquanto ser, ele está falando lá da essência, vamos dizer assim, a essência pura, né? Tudo que é objeto desse estudo. Então o ser, que é objeto de estudo da metafísica, ela do ponto de vista aristotélico estaria não fora, vamos dizer assim, da realidade. Faria parte da realidade, mas é uma realidade que só é captável pela racionalidade, tá certo? Então não é esse estudo do ser, no ente enquanto tal, não é através dos 5 sentidos, né? Os 5 sentidos me remetem, me levam à ideia de algo superior, né? A gente chama ali da inteligência do joelho, né? Eu olho para o joelho, vejo que o joelho, né, exerce sua função com maestria, né? E sei que isso não fui eu, né? Não foram homens que fizeram, né, os joelhos. Portanto, deve ter uma entidade superior, uma inteligência superior que proporcionou a existência daquilo ali, tá certo? Então esse conhecimento ele sai da empiria e vai gradativamente. A própria empiria leva ao entendimento, à compreensão de algo de nível abstrato, tá? Então esses objetos, do ponto de vista aristotélico, eles vai saindo, né? São ideais, né? Factuais, ficcionais, né? Ficção, e afetivos, tá certo? Eles são visíveis e invisíveis, tá? Então quando Aristóteles trabalha lá aquela teoria de ato e potência, quando trabalha a teoria de lá das 4 causas, né? O ilemorfismo aristotélico como um todo, ele remete a essa ideia de que existe conhecimento, né? Esses objetos, eles são visíveis, e essa parte que é visível remete ao entendimento, me possibilita a compreensão, né, dos objetos invisíveis, tá certo? Do objeto de conhecimento. Ainda falando sobre diferenças entre conhecimentos, temos o conhecimento vulgar, o científico e o filosófico. Esse vulgar aqui a gente pode colocar como o senso comum, tá?
E eu vou me atrever aqui a colocar também nesse patamar o religioso, né? Deixa eu apagar aqui. O conhecimento religioso. Tá certo? Mas fundamentalmente essa ideia do senso comum, tá? Eu vou explicar porque é que eu estou colocando religioso aqui nesse bojo. Então, esse conhecimento vulgar ele é exclusivamente empírico, ele é acrítico, por isso, né, esse aspecto acrítico remete à religião, né? Assistemático também remete à religião, tá? Ametódico, eu não preciso de um método, né? Eu não preciso de um sistema, eu não preciso de um método, tá? Portanto, também remete à religiosidade. Superficial, tá? É muito vago as explicações. Particular, né? Está no nível da simples opinião sobre o assunto. Não é rigoroso e não é explicativo, né? Já que não é, já que ele é superficial, tá? Portanto, não é explicativo. O científico, eu vou deixar por último, porque a filosofia, né, o conhecimento filosófico, né, ele fundamenta o científico. Apesar de alguns cientistas, como a gente vai ver com Thomas Kuhn, não se perceberem como filósofos em alguns momentos da sua abordagem científica, tá? Então, o conhecimento filosófico ele é teórico, né, exclusivamente teórico, argumentativo, né, calcado na lógica, crítico, ele não aceita, né, ele procura sempre problemas naquela construção já feita, né, no argumento feito, no argumento perfeito, ele sempre desconfia disso. Sistemático, então ele não é uma crítica aleatória, eu simplesmente não aceito, ele procura fundamentos para não aceitação, certo? Portanto, utiliza, né, um método. Ele é universal, porque do nível de lógica que é colocado para a análise crítica daquele argumento, não abre precedente para refutações, certo? Então a filosofia é ela que remete sempre uma limitação à ciência, tá certo? É rigoroso, o sujeito à discussão, né? É sempre sujeito à discussão. Então a própria filosofia ela remete uma crítica a si própria. Ela não só critica a ciência, mas a própria filosofia, tá certo? Do ponto de vista científico, o conhecimento é sempre teórico, mas essa teoria remete a uma prática, né? Então é teórico, empírico. Eu desenvolvo uma teoria, a gente vai ver isso, claro que isso vai ser a partir da modernidade, mas a gente vê que não fica no campo da contemplação, né? Da teoria sobre a realidade, mas essa realidade, como diz Bacon, né? A natureza deve ser conhecida e dominada. Então esse é o objetivo, né, da ciência, né? Com seu método teórico empírico. Ele é crítico também, né? Por quê? Porque se não for sistemático, não demonstrar um sistema coeso, né, uma lógica inerente, né, modelos que comprovem, então ele vai ser refutado, vai ser rotulado como não ciência. Sistemático, metódico, aprofundado, né, procura sempre uma superação, né, verificar, testar mais vezes, né, aplicar. Tende-se a ser universal, tá certo? É rigoroso e é explicativo, ok? Então perceba que do ponto de vista filosófico e científico, a ciência ela é não só teórica como a filosofia, mas ela é teórica e empírica, remete sempre a uma teoria e uma prática, tá? Ela é crítica como a filosofia, né? É sempre objetivo como a filosofia, tá?
sistemático, certo? Metódico, universal, é aprofundado, né? Portanto, reflexivo, rigoroso, tá? Mas ela não está sujeita à discussão como a filosofia. A filosofia tem a humildade de partir do pressuposto de que pode ser revisto. A ciência, ela mesma, a prática científica, ela não abre esse precedente, né? Quando ela chega à conclusão, acha que descobriu uma verdade, né? Uma verdade concreta. Perfeito? A filosofia não. A filosofia, ela admite aquela verdade, mas sabe que aquilo ali pode ser refutado a qualquer momento. Os filósofos têm ciência disso. O cientista nem sempre. Então, perceba que dentro da filosofia da ciência temos um ramo que a gente chama de epistemologia. Trata-se de um ramo que estuda os problemas filosóficos relativos à crença e ao conhecimento, tá? Então, como é que se estabelece? Veja que episteme remete a conhecimento, né? E o logos, né? Epistemólogos, remete a um discurso. É um discurso sobre o conhecimento. O que é isso que a gente chama de conhecimento? Quais são os tipos? Tá? Então, dentro da epistemologia, ramo da filosofia da ciência, eu tenho aquilo que eu chamo, né, uma indagação sobre o papel da ciência. O que é isso que eu chamaria de ciência, que eu posso rotular como ciência. O que separa a ciência das pseudociências? Bom, se eu identifico isso aqui como ciência, necessariamente eu estou tendo como referência algo que não é ciência, que não segue os mesmos padrões, né, de comportamento, de metodologia que a ciência. Tá? O conhecimento científico é diferente do filosófico, por exemplo. Em que aspecto? Então a gente viu lá no slide anterior que se trata de de pequenas, né, nuances que estabelecem essa distinção. Tá? Mas sobretudo é que a filosofia não leva a uma prática, a uma experiência, né? A ciência, ela tem a teoria e envolve uma empiria, uma experiência. A filosofia não necessariamente precisa fazer isso. Tá? Como funciona o método científico? Qual o âmbito da validade das leis científicas? O que é conhecimento objetivo? Né? Então aqui, aquilo que a gente chama de verdade, né? Esse conceito de verdade vale para todos os ramos de conhecimento. A verdade na religião tem o mesmo entendimento do que é verdade na ciência, né? Na verdade, a religião a gente sabe que a gente chama de dogmas, né? São entendimentos, né, estagnados, cristalizados, que não mudam nunca, tá? Porque se mudar já envolve um estabelecimento de uma nova religião. Então, na religião específica, determinadas dogmas não podem ser modificados, tá? Maomé foi o último homem a falar com Alá, ponto, tá? Se eu tentar refutar essas ideias, eu estou fundando ali uma nova religião. Na ciência, o conceito de verdade ele é efêmero, ele funciona aqui, né? Enquanto ele está funcionando, corroborando com a realidade, ele é tomado como conhecimento verdadeiro. Na medida que um aspecto da realidade não permite a aplicação daquele conhecimento, aquele conhecimento vai ser colocado em xeque, né, e vai ser refutado. Então, qual é a relação que explica, né, entre explicar, compreender e prever? Certo? Explicar, compreender e prever. As leis científicas correspondem à realidade ou apenas permitem fazer boas previsões? Né? Ou seja, as leis científicas, elas são verdade estagnada, cristalizada, ou permite fazer só boas previsões, né? Sempre passíveis de não corroborar com a realidade. E por último, que leva a alterar teorias, né? É isso que a gente os pensadores que a gente vai ver daqui para frente, né? O primeiro deles Karl Popper, mas Thomas Kuhn também. Thomas Kuhn ele vai desenvolver essa narrativa sobre qual é o papel da ciência, o que é isso que a gente pode chamar de ciência.
Então, o que se propõe a ciência, tá? Dentro dessa perspectiva. Então, 3 pontos a ciência tem a sua inclinação natural, vamos dizer assim. Corrigir e organizar informações sistematicamente e que permita compreender os fatos e os fenômenos, tá? Como angariando, né? Selecionando criteriosamente a informação de acordo com o sentido da investigação ou interpretando e integrando as informações resultantes dessa mesma pesquisa num todo coerente e consistente, tá? Então eu vou pegando dados, analisando e aplicando, né? Claro que aqui tem um campo de abordagem, né, que a gente vai ver nos próximos 2 pensadores, né, Popper e Kuhn, onde a gente vai ver qual é o papel da teoria nessa metodologia científica, né? Eu uso a teoria como referência para fazer essa coletânea, né, essas previsões, né, a aplicação de equações, enfim. Ou a teoria ela está sendo sempre confrontada com a realidade, como pensa Popper, né? Então tem aí um discurso pendular, onde a gente vai ver o papel da teoria científica dentro desse contexto. Explicar os fatos e os fenômenos como casos particulares, segundo as leis e enunciados mais gerais. Então aqui a ciência ela vai partir, pelo menos a princípio, né, daquilo que a gente chama de indução, ou método indutivo. Eu parto de análise de particulares, certo? Em função de casos mais gerais. Então, analisando uma gama de particulares, eu vou estabelecer uma teoria geral, né? Uma afirmação generalizada, certo? Então, eu explico fatos e fenômenos como casos particulares, segundo as leis e enunciados mais gerais. Isso está dentro da teoria, tá? Está dentro da teoria, pelo menos no nosso tempo, né? Existem previsões na teoria em que dentro da análise, né, da experiência de casos particulares, corroboram justamente essas leis e enunciados mais gerais, tá? Então eu pego uma panela com água, né, e faço a experiência, né? Lá na teoria me diz o seguinte: a água ferve a 100 graus Celsius, tá? Então lá na teoria eu tenho a lei geral, perfeito? Bom, eu vou para a experiência, né? A água deste recipiente foi aquecida a temperatura de 100 graus Celsius, né? Não só uma vez, mas 10, 20, 30, 100 vezes, tá certo? Então, uma gama de experiências particulares, né? Fato particular, me permite, né, dar o salto qualitativo e fazer a afirmação geral, né? Corroborar com a teoria, com a lei geral, de que a água ferve, né? O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, né? Então, esse fenômeno a ser explicado, né, já está sendo previsto lá na lei geral. Quem vai corroborar ou não com essa lei geral, né, é a experiência, são os fatos particulares, né? Eu faço uma série de experiências particulares, todas elas corroboraram até então, e aí eu dou um salto qualitativo e digo: aquela lei geral pode ser tomada como verdadeira. No ponto 3, a proposta da ciência é prever fatos e fenômenos com base em leis, modelos e teorias. Essa teoria aqui é que é o grande problema, a grande questão para os epistemólogos, tá? Porque é ela que vai orientar os trabalhos científicos. Então, dentro da elaboração dessa lei ou da teoria, parte da ideia de que uma lei ou uma teoria é apenas experimental, tá certo? Dentro de que? Da ciência, tá? Então, uma simples observação empírica, tá? É aquilo que
poderia colocar a lei geral científica como verdadeira, tá certo? Mas isso não é tão simples assim. A formulação das leis muda-se, né, com a explicação, tá? Então eu pego duas maçãs, duas laranjas, certo? E lá na teoria diz que 2 mais 2 são 4, certo? Mas são 4 laranjas ou 4 maçãs? Não, a teoria diz que são 4 peças de frutas, tá? Essa especificidade mais profunda, né, dos elementos do mundo já tem que ser, já permite uma refutação e uma teoria mais elaborada que aprofunde um pouco mais em cada elemento daquela relação. Então a ideia é que eu primeiro, né, utilizando a matemática, a linguagem matemática, eu faço uma pergunta para a natureza, certo? Eu faço uma pergunta para a natureza: como é que eu faço o suco, né? Um suco específico com sabor de laranja e limão, ou de laranja e maçã. Então, a natureza, ela vai me responder através de equações, tá? Então eu pergunto como é que eu faço energia nuclear, a natureza vai responder para mim: pega uma massa específica, submete essa massa à velocidade da luz ao quadrado, e aí você vai obter energia nuclear, tá certo? Bom, o que é que cabe ao cientista aqui? Bom, a natureza me respondeu. Eu preciso agora descobrir que tipo de massa é essa e como aplicar essa massa, né? Submeter essa massa à velocidade da luz. Perfeito? Então, eu pergunto para a natureza: como é que eu faço para ter um suco, né? Aqui no exemplo chula, como é que eu faço para ter um suco com sabor de laranja e maçã? Então, a natureza vai dizer: bom, procura uma fruta específica e uma outra fruta distinta e vê se alcança esse sabor que você quer, certo? Então, x mais y é igual a z, né? Você sempre vai perguntar para a natureza aquilo que é dado como resposta na equação matemática. Então, lei científica é uma regra que descreve um fenômeno que ocorre com certa regularidade, mas que não determina se o fato deve ou não ocorrer, apenas verifica a sua ocorrência, analisando as causas e os efeitos relacionados, tá? E que se aplica a todas as diferentes ciências. Perfeito? Então a lei geral ela sempre depende, né, pelo menos do ponto de vista científico, mas isso também é discutível, né, dentro da abordagem epistemológica. A natureza, a lei geral sempre vai depender da experiência particular. Mas será que essa experiência particular é correto eu, a partir de experiência particular, dar um salto qualitativo e definir leis gerais? Será que isso é suficiente para estabelecer a ciência? Certo? Então, outro conceito importante é o de modelos científicos. Bom, a teoria segundo Real, ela vai analisar o olho humano, propriamente dito, vai fazer aquela análise, né? A regra da análise de Descartes, que Descartes sugere. Então eu vou decompor o olho, vou nomear esse olho, né? As partes que compõem o olho humano, perfeito? Dentro daquilo que Descartes chama de regra da enumeração, perfeito? E aí não só o olho, porque o olho também faz parte de um sistema, né? E dentro dessa análise eu vejo que tem algo mais amplo, e desse mais amplo eu posso analisar, decompô-lo para uma análise mais, vamos dizer assim, perfeita, né, em termos de fundamentação. Bom, o que são modelos? Os modelos é você, a partir do conhecimento do olho humano, né, daquilo que envolve determinado recorte da natureza, você conseguir fazer uma reprodução, né, artificialmente. Então, esses modelos, o modelo é uma reprodução artificial daquilo que eu encontro na natureza, tá? Então, do olho humano eu tenho a máquina fotográfica, certo? Do homem eu tenho um robô, né, um androide.
Portanto, o modelo é um elemento metodológico, racional ou físico, que constitui uma representação simplificada da realidade, que faz parte de uma teoria e tem como função representar, explicar ou revelar fenômenos ainda não observados. Então, a rigor, né, se você pegar um modelo físico, eu dei dois aqui, né? Eu tenho o olho humano e o modelo do olho humano é a máquina fotográfica, né? O modelo do homem é um robô. Se for para o campo mais racional, eu também já dei, que é a teoria da, né, aquela equação famosa de Einstein, tá? Que é energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, certo? Então, fique bem claro essa questão do modelo, né? É uma representação física ou racional de um recorte da natureza. Bom, e as teorias científicas elas mesmas? Qual é a atribuição, né, dessas teorias? Vale ressaltar que teorias, né, é um conjunto de conceitos, definições e proposições logicamente relacionados entre si, que apresentam uma visão sistemática dos fenômenos, especificando relações entre variáveis e cujo objetivo é explicativo e preditivo, né? Então, a teoria ela tem de explicar vamos dizer assim, uma parte da natureza, né? Um recorte da realidade e fazer predições. Se você juntar isso com aquilo, vai acontecer isso, essa determinada reação química, por exemplo, tá? Você pega uma partícula alfa, arremessa no núcleo de um átomo de plutônio, você vai obter uma fissão nuclear que vai proporcionar energia nuclear, né? Faz essa previsão. Então, dentro dessa previsão, eu vou para a experiência ela mesma, né? Quem é que faz a previsão? A teoria. Então, a partir da teoria, eu vou fazer a experiência e corroboro ou não, né, a partir da experiência, aquilo que está previsto na teoria. Então, a teoria tem por atribuição, né, a orientação dos objetos da ciência, tá? Quais são os objetos, né? Qual é o que é que eu estou estudando, né? Ou seja, delimita o campo de investigação. Então, a química, tá? Qual é o objeto da química? Os elementos, né, químicos. A física, matemática, a biologia e assim por diante, né? E dentro dessas ciências majoritárias tem subdivisões, como a gente bem sabe. Outra atribuição: oferece um sistema de conceitos, né? Fornecer concepção, vocabulário científico, relação entre fatos e fatos estudados. Então, aqui dentro na teoria é o momento em que o cientista, né, vamos pegar por exemplo aqui o físico teórico, se comporta como filósofo. Por quê? Porque a partir da lógica, né, a partir da lógica e da epistemologia, eu vou poder desenvolver conceitos que vão contribuir para o desenvolvimento da ciência, tá? Então, a elaboração de uma teoria científica, ela tem um alto teor de filosofia, né? Enquanto ela não corrobora com a realidade, não é experienciada, ela não passa de conjecturas, e conjectura nada mais é do que filosofia. Então, a teoria científica é como se fosse uma transição, né? Uma transição gradativa entre filosofia, né, da filosofia para a ciência, né? A filosofia traz os pressupostos, né, traz os conceitos que ajudam a delinear os modelos científicos, e aí sim eu posso tentar aplicar aqueles modelos e aquelas previsões, tá certo? Então é uma transição, é onde a gente percebe a transição da filosofia para a ciência propriamente dita, tá? Veja que uma das atribuições da teoria é fornecer um sistema de conceitos. Quem é que faz conceitos? A filosofia, tá certo? Resume o conhecimento, sintetiza o que já sabe, né, o que já se sabe sobre o objeto de estudo, tá? Então a teoria vai observar uma teoria anterior,
né, vai aproveitar o que de a mais, vamos dizer assim, mais estabelecido como verdadeiro, né, no recorte do real, e aí vai estabelecer também ali, nessa nova teoria, uma série de conceitos, uma série de previsões, calcada também naquilo que já foi tomado como verdadeiro, mas que permite uma nova visão da realidade, né? A gente vai entender isso melhor quando estivermos estudando Thomas Kuhn. E por fim, prevêem novos fatos e relações, né? É justamente isso que eu estava tentando descrever para vocês ainda há pouco. Uma teoria, ela sempre aproveita, né, alguns conceitos da teoria anterior, mas ela na medida que a tecnologia vai se desenvolvendo, né, um novo contato com a realidade se abre, e aí vai sendo refutado algumas previsões daquela antiga teoria, a ponto dela ser colocada em xeque e abrir o precedente para uma nova teoria. Essa nova teoria vai aproveitar o que há de melhor na antiga teoria e vai acrescentar novas previsões, né? Novas soluções para problemas que nem sequer estava sendo percebido pela antiga comunidade científica ou pela antiga teoria, né, referência. Bom, na trajetória da evolução da ciência, né, vamos dizer assim, do conhecimento, tá? A gente vai observar que lá na Idade Média, a ciência a ciência, como era calcada fundamentalmente na filosofia, né, não existia uma distinção entre ciência e filosofia, ela era basicamente contemplativa, né? As pessoas se limitavam, né, os estudiosos se limitavam simplesmente a contemplar o mundo, né, a realidade. Eu não tentava intervir na realidade. É aí de onde sai né, aquilo que a gente comumente denomina de artes liberais, né? Tem a Trivium, né, que era calcada na lógica, dialética, gramática, retórica. Veja que não abre precedente para a experiência, né, pois são ciências do discurso. Perfeito? Aqui eu diria que é exclusivamente filosofia, tá? Mas também tinha a matemática, né, que era chamada de quadrivium, que era a aritmética, a geometria, a música e a astronomia. Lembrando que a astronomia aqui é também contemplativa. É daqui da astronomia contemplativa que se aceita a ideia de que a Terra é plana, né? Aproveitando lá a contemplação de Aristóteles ainda, né? O argumento ptolomaico, tá? Aqui é uma ciência de cálculo, então, portanto, limitada também à contemplação, tá? Isso na Idade Média. Na Idade Moderna, deixa eu ver aqui esse slide que ele está um pouquinho extenso. Na Idade Moderna, essa abordagem vai modificar lá com o argumento de Bacon. Então veja, a relação científica clássica se estabelece de que modo? Ela é dinâmica, metódica e problemática. Lembrando que Bacon ele vai dizer, não adianta você apenas contemplar a natureza, né? A gente tem que conhecer a natureza para dominá-la. Então aí já estabelece uma intervenção do homem. Para isso, né, nessa mesma linha de pensamento, guardada as suas devidas distinções, né, a proporção de distinção entre Descartes e Bacon, né? Descartes vai dizer, olha, o que eu vou apresentar aqui, o que eu vou fazer aqui enquanto ciência, vai se afastar totalmente, né, da discussão sobre o divino. Eu não quero aqui tratar do divino. Por quê? Porque se Descartes partisse do pressuposto do divino, né, tivesse
procurasse permanecer essa intervenção do divino, a ciência não poderia ser intervencionista, ela não poderia aplicar aquela proposta de Bacon de conhecer para dominar, tá? Então ele vai ter que dizer, pô, se eu confundir a natureza com o próprio Deus, eu não vou poder intervir, porque eu vou estar fazendo uma violação, né? Então eu tenho que separar, né? E Descartes aproveita justamente isso do período medieval, que faz essa distinção entre Deus e natureza, tá? Então Descartes ele fundamenta essa ideia de só, não vou trabalhar com teologia, eu vou fazer filosofia, vou fazer ciência, e aí eu vou desenvolver uma trajetória onde eu posso iniciar uma ciência segura, sem o viés, né, sem a sombra, né, da religião, da teologia. Perfeito? Então é aqui que fica mais caracterizado, né, o entendimento, a procura de entender como é que se estabelece a relação, né, sujeito e objeto, né? Esse sujeito pode incorrer em erros de observação e em generalizações abusivas, né, ali no processo de indução, bem como sofrer alterações. A natureza, pelo seu turno, não é apenas regular ou uniforme, tá? Ela não é tão simples de compreender, tá? Ela sofre a todo momento transformações, né? Vamos dizer assim, ela sofre a interferência do tempo, tá? Que é um problema clássico, inclusive. Então, esse sujeito a gente já viu, é quem observa, é quem experimenta, é quem formula hipóteses, né? E quem estabelece leis, né? Não é lei aqui no sentido jurídico, mas é leis gerais sobre a natureza, né? Tenta estabelecer regularidade sobre a natureza. Mas a gente vê aqui também a dificuldade que a tentativa de estabelecer essas leis, né, remete, né, não observa pelo menos, ou encontra como empecilho justamente essa irregularidade da natureza, né? Como é que eu posso estabelecer leis gerais se a natureza ela não obedece, ela não é uniforme, não obedece leis, tá certo? Então aqui tem um problema, né, de argumento. Então o método científico clássico, né, ele vai estabelecer uma observação, certo? Essa observação ela remete a uma hipótese, essa hipótese permite a experiência, né? Então perceba, a partir do meu contato, da minha relação com o objeto, né, observando o objeto, eu levanto uma hipótese, e para corroborar essa hipótese, transforma em teoria, eu faço a experiência, né? Qual é o resultado dessa experiência? Eventualmente é uma lei geral, né? Aquilo que eu tento generalizar, né? Um entendimento que eu tenho, que eu procuro generalizar. Podem haver regularidades e também singularidades. Então, dentro da observação da natureza que eu faço, eu levanto uma teoria. Essa teoria me permite, faz com que eu me debruce novamente sobre a natureza e faça uma experiência. Essa experiência, né, eventualmente me oferece uma lei, né, que pode ser uma regularidade, né, e também uma singularidade, tá? Então essa lei é uma visão sobre o futuro. Só que tem um problema, o do futuro eu não tenho experiência, por isso eu tenho que estabelecer essa lei. E essa lei, Hume mais tarde vai dizer que, cara pálida, não dá, porque eu não posso dar um salto, esse salto qualitativo que eu faço, né, a partir da experiência de particulares é equivocado, né? A partir de pequenas, de poucos casos, eu não posso generalizar para todos os casos, tá certo? Então perceba que já é um problema já percebido lá na modernidade, né, levantado por Hume, que Kant oferece uma solução, mas que depois é novamente refutada. Bom, só se pode partir de hipóteses ou conjecturas, né? Eu só posso fazer experiência, né, a partir de um oferecimento de uma metodologia. Essa experiência, ela tende, né, tem como limitação de que o fato de que o futuro não pode ser experienciado,
Razões instrumentais, eu vou depender de instrumentos para fundamentar minha tese, né, a hipótese. Razões de ordem ética, tem limitações também em relação a experiências com seres humanos, né? Então, aquilo que eu observo é aplicável a todos os seres, porque eu não testei em seres humanos, né? A bioética, inclusive, é uma discussão justamente nesse aspecto, não só em relação aos seres humanos, mas como a outros animais, tá certo? Então perceba que não é algo tão simples de se analisar. Tem uma série, um leque de problemas, né, de questões que deve ser observado antes de a gente dizer o que é realmente ciência, qual é o seu papel, né, e como se estabelece sua metodologia. Então, esse método científico, como deve proceder a ciência, né, para que seja rotulada de ciência como tal? Então, o método do grego, não vou me atrever enfim, significa caminho para chegar a um fim, cujo conjunto de regras, procedimentos e de etapas, racionais ou práticas, necessárias à aquisição e demonstração de conhecimento objetivo. Então eu quero chegar a determinada, né, finalidade. Quais são os passos que eu devo executar para chegar naquela finalidade? Então, quando você, por exemplo, vai, a título de exemplo, tá? Quando você vai fazer um projeto de TCC ou de mestrado, de doutorado, né? Dentro do projeto lá tem um espaço que é a metodologia. Então, para você atingir aquele objetivo que você estabeleceu lá nos objetivos gerais e específicos, quais são os passos que você vai realizar, executar para atingir esses objetivos? Então, o método é o que vai dizer o que é que você vai fazer para chegar naquele objetivo, tá certo? Então, na ciência é a mesma coisa. Quais são os procedimentos que eu devo executar para atingir determinado objetivo? No período clássico, né, esse método era a observação, a hipótese, a experimentação, né, e aí, por fim, estabelecer algum conhecimento científico ou lei geral. Já no período moderno, né, aqui quando eu falo clássico, é o período moderno da filosofia, né, mas aqui o moderno você pode entender como contemporâneo, tá certo? Então, o método contemporâneo é baseado em teorias e modelos, né, é crítico, hipotético e dedutivo, conjecturas e refutações, tá certo? Então eu levanto hipóteses, né, e essas hipóteses estão submetidas sempre a refutações, tá? Então, só a título de estabelecer mais alguns conceitos que vai ser importante para a gente, eu preciso diferenciar o método indutivo do método dedutivo. O método indutivo é quando eu observo alguns particulares, certo? E esses particulares me permitem estabelecer uma lei geral, certo? Então eu olho o exemplo que a gente deu mais atrás, né, que foi o ponto de ebulição da água. Então eu pego uma panela com água, né, submeto ao aquecimento, ela atinge 100 graus Celsius, ela começa a evaporar. Pego a segunda, a terceira, a quarta, a décima, a centésima, se comportam da mesma forma. Então eu dou um salto qualitativo e afirmo uma lei geral dizendo que a água, toda vez que você pegar uma panela com água, você submeter o aquecimento a 100 graus Celsius, ela vai atingir o ponto de ebulição e vai evaporar, certo? Então isso é um método indutivo, tá? O dedutivo é o contrário, certo? O dedutivo é o contrário. O dedutivo eu vou partir do geral para identificar o particular, certo? Então eu afirmo lá, né, no famoso silogismo de Aristóteles, todo homem é mortal, né? Então todo homem geral, certo? Sócrates é homem particular, portanto Sócrates é mortal. Então eu observo que Sócrates, né,
o particular participa do geral, certo? Se ele participa do geral, ele deve possuir as mesmas características do geral. Então, toda a espécie homem morre. Sócrates é homem, portanto, Sócrates morre, certo? Então, esse é o método dedutivo, é quando eu saio do geral para identificar o particular, tá? O indutivo é quando eu observo alguns particulares e determino o geral, tá certo? Então isso é muito importante, inclusive, para a gente analisar o pensamento de Popper. Na idade contemporânea, para aprofundar um pouco mais, temos a ciência, aquilo que a gente chamaria de ciência, né? A priori, essa aqui é muito tingida de filosofia, tá? Apesar de encontrarmos aqui a matemática, a geometria, né? A geometria dentro da matemática, né? A matemática dentro da lógica, a lógica e a epistemologia são atribuições da filosofia, tá certo? Então essas disciplinas isoladamente podem ser tomadas como ciência, tá? Mas elas fazem parte fundamentalmente da lógica, e a lógica faz parte da filosofia. No final das contas, são atributos ou campos de estudo da filosofia, né? Tem filosofia da matemática, tem a lógica e tem também a epistemologia, que é o que a gente está estudando hoje, certo? As ciências naturais, né? Você conhece lá no ensino médio, a física, a química, a biologia, a geografia, né? Que também ela poderia muito bem estar aqui, né? Como realmente está aqui no nosso país. Ela pode ser rotulada de ciências humanas, né? A geologia também está dentro da geografia, e a astronomia dentro da física, tá? Naturais, as ciências naturais propriamente ditas são fundamentalmente a física, a química e a biologia, certo? A geografia, como ela trata de relevo, né? Em algum aspecto da astronomia também, né? Aquela coisa da rotação das estações do ano, tá? Ela tem um quinhão de natural, mas ela tem um quinhão também, eu diria que ela pendula entre as ciências humanas e as ciências naturais, tá certo? Do ponto de vista das ciências a priori, ela sempre vai partir da dedução, do conhecimento dedutivo, tá? Eu vou ter ideias gerais, e a partir dessas ideias gerais eu posso analisar particulares, examinar particulares, tá? Então a ciência, a filosofia, ela sempre vai partir da dedução. É um exercício fundamentalmente racional. As ciências naturais, ela procura sempre estabelecer explicações, ok? Então o objetivo é explicar. Já as ciências humanas, o objetivo é compreender, tá? Não explicar, mas compreender como é que funciona a mente humana, como é que funciona a economia, né? A sociologia, a antropologia e assim por diante. Bom, então, salto qualitativo, a gente fez muito resumido do que envolve a análise do campo científico, a sua evolução dentro de, né, a articulação entre determinados períodos históricos, tá? Então, agora a gente vai para um pensamento, né, uma teoria mais específica da epistemologia, que é o pensamento de Karl Popper, certo? Então veja, é o filósofo da ciência austríaco, influente na política e na ciência em geral. Ele é talvez mais bem conhecido pela sua defesa do falsificacionismo, como critério de demarcação entre a ciência e a não ciência, e pela sua defesa da sociedade aberta e democrática. Esse momento aqui, quando for trabalhar filosofia política, eu retomo, tá certo? Basta você verificar o paradoxo da liberdade. Se você quiser adiantar, verifica aí sobre o paradoxo da liberdade, o paradoxo da democracia, tá? Da possibilidade, né, da análise da possibilidade de se falar tudo o que se quer, né? Todo mundo deve ter a liberdade, né, no sentido amplo. Todo mundo pode falar o que quer. Não, então é a discussão que Popper traz, né, nesse paradoxo.
Bom, o que interessa aqui pra gente é justamente essa crítica que ele faz ao cientificismo. A evolução técnica e tecnológica provocada pela Revolução Industrial do século XIX fez com que a ciência evoluísse em 2 séculos, mais do que teria evoluído nos últimos 4.000 anos. Isso fez com que surgisse uma crença de que a ciência poderia solucionar e explicar tudo no mundo, o que ficou conhecida como cientificismo, tá? Então, quando a gente trabalhou lá, tem um vídeo já gravado, quando a gente trabalhou Russell, né, ele faz exatamente essa mesma crítica, né, do cientificismo, essa crença de que a ciência iria resolver todos os problemas da humanidade, né? Essa crença, esse cientificismo é calcado num positivismo, né, realizado, né, percebido no trabalho de Auguste Comte, tá? E aí Popper ele vai criticar esse cientificismo percebido numa corrente epistemológica também chamada Círculo de Viena, né? Então essa corrente ela vai fundamentar a sua teoria no trabalho do primeiro Wittgenstein, né? Onde afirma que linguagem, né? Uma filosofia da linguagem, ele vai afirmar que a única linguagem verdadeira é a científica, né? Então tudo aquilo que for no campo da metafísica, da ética, da religião não pode ser tomado como linguagem, porque a linguagem ela precisa, né, é um confronto entre aquilo que se pensa, que se fala, com aquilo que existe no mundo, tá certo? Então o Círculo de Viena vai partir desse pressuposto de que linguagem é aquilo que corrobora com a realidade e vai dizer que essa linguagem ela é descrita no campo da ciência pela teoria. Então uma boa teoria é aquela que poderia ser verificada, né, através da experiência, né, do mundo real. Então eu vou verificar se a teoria, no final das contas, ela funciona com a experiência. Se ela não funcionar com a experiência, ela deve ser abandonada e deve colocar uma nova teoria, feita uma nova teoria, né? Esse Círculo de Viena faz uma crítica, né, já que é fundamentada no positivismo. Inclusive ela tem um subtítulo de positivismo lógico, certo? Ela vai fazer uma crítica à metafísica, entendendo que a metafísica é uma não ciência, uma pseudociência, tá? Então vai renegar. Popper ele não vai beber dessa fonte, né? Ele vai dar vamos dizer assim, ele vai enaltecer, né, o trabalho da metafísica, tá? Então, dentro dessa perspectiva, a princípio, o que seria a teoria científica para Popper, tá? Uma teoria científica é um modelo matemático que descreve e codifica as observações que fazemos. Assim, uma boa teoria deverá descrever uma vasta série de fenômenos com base em alguns postulados simples, como também deverá ser capaz de fazer previsões claras, as quais poderão ser testadas, né? Esse postulado simples é justamente o que é oferecido pela metafísica, tá certo? Ou até mesmo de teorias anteriores, tá? Mas essa aqui é que é interessante. A teoria ela deve ser testada, e é isso que a gente deve guardar. Deixa eu voltar aqui que eu passei. Então, quais são os 2 dogmas que Popper tentou combater? Perfeito? Então, a ciência deve repousar numa base observacional. Ele diz, como assim? A ciência deve se limitar à observação, né? Então ele vai tentar refutar essa ideia, tá? A ciência não deve repousar nisso aqui, na base observacional. E também a ciência deve utilizar um método indutivo, por oposição ao método especulativo das pseudociências e da metafísica. Então esses 2 argumentos aqui, eu acho que ficou claro, né? É defendido pelo Círculo de Viena, tá certo? Ô Ju,
Me dê aqui um pouco d'água. Então, esses dois pressupostos, né, esses dois dogmas, está delineado lá na teoria, né, dos membros do Círculo de Viena, e Popper ele vai refutar esses argumentos. Ele vai dizer: o método dedutivo não é um bom método, né, ele vai mostrar por quê, e portanto, se não é um bom método, essa tese, né, de base observacional também não deve ser cultivada. Obrigado, moço. Bom, em relação à observação, a posição do Popper é a seguinte: da observação não se pode inferir uma teoria. Pelo contrário, é a teoria que antecede qualquer observação, pois a observação é seletiva, orientada por interesses e expectativas racionais. Tá certo? Então, eu não vou analisar o mundo e a partir da análise do mundo fazer uma descrição. Tá certo? Por quê? Porque vai ser limitado a aquele indivíduo que analisa, né? A experiência individual, né? Ele está aqui, de certo modo, ele está remetendo a ideia de Hume, de que a experiência científica, né? A experiência em si, ela é sempre individual. Então não deve fundamentar uma ciência geral, tá certo? Não é possível inferir uma teoria de enunciados da observação, tá? Então eu não posso, a partir de experiências particulares, dar um salto qualitativo e fazer uma afirmação geral, tá? Ao construir uma máquina indutiva, nós, os arquitetos dessa máquina, temos de decidir a priori o que é que constitui o seu mundo. Quais são as coisas que nele devem ser tomadas como semelhantes ou iguais? E que espécie de leis pretendemos para nós que a máquina seja capaz de descobrir nesse seu mundo? O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, eu preciso de uma referência para analisar a natureza que não seja a minha particular. Portanto, essa referência não pode partir de mim mesmo, tem que partir de uma teoria. E aí sim, essa teoria tem que ser confrontada com a realidade e verificar se ela corrobora ou não com essa realidade. Tá? Eu não posso fazer o movimento contrário. Por quê? Porque se eu for logo para a experiência, né, aquilo que os valores, né, aquilo que eu acho mais interessante, eu vou contaminar a teoria com algo subjetivo, né? E se é subjetivo, eu não posso torná-lo objetivo, generalizante, leis gerais, tá? No entanto, a observação pode chegar a refutar uma teoria, tá? Então ele dá essa observação aqui, ela tem um papel no desenvolvimento da ciência, mas não esse de construir teorias. A gente não pode construir teorias a partir de observação, do ponto de vista popperiano, que fique bem claro, tá? Isso não afeta a possibilidade de se refutar uma teoria por meio de enunciados de observação, tá? Então a observação, sim, ela tem o seu papel secundário. Primeiro construa a teoria, se constrói a teoria, né? Faz previsões sobre a realidade. Essas previsões elas vão ser confrontadas com a realidade, e a partir desse confronto, né, da observação, eu posso dizer se essa teoria é científica ou não. Então perceba que aquela ideia de refutação, né, ou falseabilidade é o critério, como a gente vai ver mais à frente, de demarcação de ciência, né? Aquilo que for falseável, né, tiver a capacidade de ser falseável, é ciência, tá? É uma teoria científica. Por quê? Porque ela não está sendo entendida como uma verdade cristalizada. Então já me afasto ali da religião, né? Eu sei que em algum momento essa teoria vai ser falseada, e eu devo trabalhar inclusive em função desse falseamento. Então, do ponto de vista da observação, ele diz, a observação não pode ser pressuposto para criação de teorias. E o método indutivo? Bom, pelo menos 4 pontos devem ser observados, né, do entendimento de Popper a respeito do método indutivo, né?
a impossibilidade de observar ou verificar todos os casos a partir de enunciados universais, tá? Então eu analiso a primeira panela com água, a segunda, a terceira, eu dou um salto qualitativo. Por quê? O que é que me dá esse direito de dizer que todas as panelas, ou melhor, toda a porção d'água aquecida a 100 graus Celsius vai entrar no ponto de ebulição? Porque aí qual é o perigo disso? Eu estou falando isso em qualquer lugar do universo. Quando eu generalizo, eu estou colocando nesse campo aí qualquer lugar do universo. E em outro lugar, em outro planeta, por exemplo, pode não ocorrer tal coisa, certo? A base de partida para o conhecimento não são as observações, mas sim as teorias, conjecturas, hipóteses e expectativas, né? Então essa crítica do método indutivo, né, fortalece aquele argumento da limitação, né, da ideia de que a observação pode fornecer teorias científicas. Ponto 3. Não se pode basear a ciência num hábito psicológico de base empírica que parte de crença de que existe uma regularidade na natureza. É aquilo que Hume já falava lá atrás, né? De experiências particulares eu não posso dar um salto qualitativo e afirmar que o sol vai nascer amanhã, tá? O que é que me dá o direito disso? Só a crença, né? O hábito de ter visto o sol nascer até então, eu dou um salto qualitativo e já afirmo que amanhã vai ocorrer tal fenômeno, né? E a rigor, isso aqui esse hábito não me dá o direito de estabelecer uma regularidade da natureza. Ponto 4. Não se pode basear a ciência na projeção de que tudo se repete na natureza, tá certo? Então essa natureza aqui, o entendimento, o contato que eu tenho com ela, não pode abrir precedente para um entendimento de que todos os acontecimentos, todos os fenômenos se dão de igual modo em qualquer lugar do universo, tá? É isso que é importante entender. Aí você pode perguntar: mas professor cara pálida, como assim a observação não é critério para a verdade? Parece anticientífica essa ideia. Bom, primeiro de tudo, a observação que você faz é sempre calcada na experiência, né? A observação é experiência. Essa experiência é fundamentada nos 5 sentidos. Os 5 sentidos, no primeiro momento, né? Ele pode te oferecer ilusões, né? Dar recorte da natureza, né? Te passar ideias equivocadas do comportamento da natureza. E se você aplicar, ainda que seja aplicável, né, modelos científicos, né, e que corrobora essa observação ela é sempre limitada, repito, a experiências particulares, por mais vezes que você repita essa observação, essa experiência, tá? Então, Pope defendeu que se a ciência se baseia na observação e teorização, só se podem tirar conclusões sobre o que foi observado, nunca sobre o que não foi, tá? Então, eu vou repetir. Pope defendeu que se a ciência se baseia na observação e teorização, só se podem tirar conclusões sobre o que foi observado, nunca sobre o que não foi, tá certo? Parece redundante. Não é. Eu só vou falar daquilo que foi experienciado. Bom, essa experiência que eu fiz funcionou até agora nesses casos aqui, mas é só nesses casos aqui que eu devo me limitar, tá? Eu devo deixar bem claro lá no relatório, né, no artigo, que funcionou naqueles casos em questão. Isso não me dá o direito de generalizar, tá? Não me dá o direito de generalizar. Assim, qualquer afirmação científica baseada em observação jamais poderá ser considerada uma verdade absoluta ou definitiva. Perfeito? Uma teoria científica, no máximo, pode ser considerada válida até quando provada falsa por outras observações, testes e teorias,
mais abrangentes ou exatos que a original. Então eu só preciso aceitar aquela verdade, né, naquela teoria, naquela estrutura da teoria, até que um determinado aspecto da teoria seja refutado. Então, a partir do momento que aquela teoria foi refutada, eu devo reformular a teoria, devo construir uma nova teoria. Tá? Por quê? Assim, se foram observados 100 cisnes brancos de diferentes lugares, isso não dá para concluir que todos os cisnes do mundo são brancos. Basta aparecer um para refutar a tese, né, que coloca em xeque toda a teoria. Então, é aí que aparece, né, o grande problema da demarcação. O que é ciência? O que faz com que eu possa dizer que uma determinada área de procedimento possa ser chamado de científico e outras, né, que não corroboram com aquela metodologias sejam caracterizadas como pseudociências? Então, a resposta tradicional, né, aqui está muito mais direcionada ao ciclo de Viena. As ciências distinguem-se da pseudociência ou da metafísica pelo seu método empírico, que é essencialmente indutivo, procedendo da observação ou da experiência. Aqui é o argumento do ciclo de Viena, né? O Weierkreis, ou o positivismo lógico, lá como pode aparecer lá na prova do Enem. Já para Popper, o critério do estatuto científico de uma teoria é a sua falseabilidade, né, ou refutabilidade, ou ainda testabilidade, tá? A teoria científica que for, né, abrir precedente para ser falsificada, para ser refutada, né, testada frequentemente, essa teoria sim é científica. E na medida em que ela for sendo fragilizada, né, dentro dessa gama de testes, do ponto de vista popperiano, ela é melhor, né? Quanto mais resistente, mais ruim a teoria. Então, só para fazer uma revisão aqui, né, do ponto de vista do ciclo de Viena, o Weierkreis, ele parte da demarcação científica como aquela que utiliza um critério de verificabilidade, né? Uma hipótese ou teoria é científica se puder ser provada, isto é, verificada empiricamente. Então, do ponto de vista do Weierkreis, eu só preciso observar um grupo de fenômenos, né? Aquele grupo de fenômenos corrobora com a teoria, joia, aquela hipótese é científica, tá? Vamos pegar aqui o exemplo, né? A hipótese, né, remete a uma consequência, eu verifico a consequência, logo a hipótese é válida, né? Para Popper, essa aqui é uma falácia pôneis, né? Eu tenho a proposição P que afirma a consequência Q. Se dá a consequência Q, logo a teoria P é verdadeira, certo? Então isso aqui, do ponto de vista de Popper, isso aqui é uma falácia. Por quê? Porque de casos particulares dá um salto qualitativo e afirma que uma lei geral, tá certo? Ele vai partir do contrário. Ele diz, o critério que eu vou utilizar é o da falseabilidade. Qual é a ideia que traz esse critério? Uma hipótese ou teoria é científica se puder ser falsificada, isto é, se puder ser sujeita a testes e refutada. Então, dentro dessa perspectiva de Popper, eu tenho a teoria, essa teoria remete a uma consequência, certo? Não observei essa consequência, logo a hipótese não é corroborada. E aí sim é bom, por quê? Porque eu vou reformular a teoria, certo? Vou reformular a teoria, vou corrigir aqueles erros, tá? E aí a ciência avança, tá certo? Então essa é a ideia. A possibilidade de uma teoria ser refutada constituía para o filósofo a própria essência da natureza científica. Assim, uma teoria só pode ser considerada científica quando é falseável, ou seja, quando é possível prová-la falsa. Esse conceito, a gente já viu, ficou conhecido como falseabilidade ou refutabilidade.
tá? Então esse é o critério de demarcação, né? Lá no Enem geralmente eles gostam de trabalhar essas ideias, né? Qual é o critério de verificação? Remete ao ciclo de Viena, de Popper, né? Então eles vão fazer essas relações lá, vão desenvolver enunciados que relacionem, né, esse critério de demarcação. No caso do ciclo de Viena, verificabilidade. Eu vou verificar se a teoria corrobora com a realidade, certo? E o critério de falsibilidade, eu vou tentar, enquanto cientista, provar que aquela teoria é falsa, né? Justamente aplicando a experiência, tá certo? Eu vou fazer um processo contrário da verificação, né? A teoria ela deve ser dedutiva, perfeito? Então, a partir da dedução, eu tenho critérios, né? Afirmações generalizantes, mas eu vou observar particulares, né? Dentro que participam daquele gênero, e se eu perceber que aquele gênero, ou melhor, que aquele particular não participa, né, das características daquele gênero, eu vou refutar a teoria, tá? Então, o que é, portanto, falsificar uma teoria, né? Eu enuncio, né, a ideia geral, todos os corvos são brancos, perfeito? Aí eu vou para a observação, né? Aqui eu tenho a teoria, né, o enunciado geral, e agora eu vou para a observação. Um corvo que não é branco foi encontrado no espaço X no tempo Y. Logo, nem todos os corvos são brancos. Opa, se nem todos são, a teoria tem um problema. Então vamos corrigir esse problema da teoria, certo? É o modus tollens. Deu um camão aqui. Bom, então eu acho que a gente já está nos finalmente. Deixa eu ver que faltam 3 slides, tá? Faltam 3 slides. Então veja, método de conjecturas e refutações. Newton é refutável, né? A teoria, né, o princípio da matemática de Newton pode ser, não pode, mas deve ser colocado em xeque, né? Deve ser despendido um esforço para provar os erros, né, ou as limitações do pensamento ou da física newtoniana. O experimento de Einstein, que provou que os cronômetros de altíssima precisão postos em alta velocidade em relação à Terra apresentavam pequenos atrasos quando comparados ao cronômetro idêntico mantido imóvel na superfície, trouxe a ciência aos novos tempos em que o tempo não mais era absoluto. A mecânica newtoniana não era válida em velocidade próxima da luz, tá certo? Então perceba que a teoria de Newton, melhor, a teoria de Einstein vai refutar, né, a de Newton. Claro que o que subjugou a teoria newtoniana, né, o aspecto da teoria de Einstein que subjugou a teoria newtoniana, não foi essa questão do tempo ainda, né, porque isso foi mais recente, mas foi justamente a curvatura da gravidade, né? A luz, a gravidade, ela faz com que a luz desvie sua trajetória, né? Então a gravidade, o argumento de Einstein sobre a gravidade é que refuta a física newtoniana, tá certo? Ou seja, o novo método científico proposto por Popper consiste em enunciar o problema ou fenômeno a explicar, a formulação de uma hipótese ou conjectura, as tentativas de refutação da teoria científica através de enunciados de observação deduzidos delas e que conduzem a testes empíricos. A rigor, o que a gente pode perceber aqui é que toda teoria científica ela traz, né, na sua gama de argumentos limitações. Então a função do cientista, do ponto de vista popperiano, é identificar essas limitações teóricas, perfeito? E eu só posso, enquanto cientista, identificar essas limitações fazendo com que
aquela teoria seja submetida ao critério de falsificabilidade, né, por meio das experiências. Perfeito? Então, nessa percepção da limitação teórica, e na reformulação daquela teoria, eu faço com que a ciência dê um salto qualitativo, né, evolua. E aí sim, é aquilo que Popper vai caracterizar como ciência propriamente dita, né? Aqui você já está percebendo que Popper é um formalista, né? Ele está dizendo como a ciência deve se comportar, como o cientista deve se comportar, né? O que é que eu devo construir e o que é que eu devo esperar de uma teoria científica, né? Então estou formulando, né? Estabelecendo normas para delinear o conhecimento científico, né? Thomas Kuhn ele vai partir de uma linha de raciocínio totalmente diferente, né? Ele vai acusar inclusive Popper justamente de formalismo. Ele diz: você não observou como a ciência realmente se desenvolve. Você ofereceu um caminho, né, uma sugestão de como ela deve se comportar, mas não analisou como ela realmente se comporta, né? Então, do ponto de vista metodológico, Popper ele é um formalista, né? E do ponto de vista metodológico, Thomas Kuhn, que a gente vai ver em aulas futuras, ele é um historicista. Ele vai partir do desenvolvimento da ciência na história, e aí vai delinear o conhecimento científico. Bom, outro conceito importante é aquele que a gente chama de método hipotético dedutivo, que já ficou subtendido aqui no argumento, né, até então exposto, né? O método dedutivo, que era utilizado lá pelos medievais, tá? Mas que vale ressaltar, ficava tão somente no nível da contemplação, vai ser retomado por Popper, né, sob nova roupagem. Então, o método dedutivo era utilizado pela lógica, matemática e ciências formais, tá? Parte de um enunciado para chegar a outro enunciado através de uma necessidade lógica, né? Aqui o silogismo que eu apresentei para vocês mais atrás. Todo homem é animal. Sócrates é homem. Portanto, Sócrates é animal, tá? Então eu saí, né, de uma ideia, de uma análise de um todo, né, de um gênero completo, o homem, analisei as características de um particular, percebi que esse particular participa, né, da característica majoritária, portanto, chega a uma conclusão em função da análise, né, da participação do particular dentro da perspectiva geral. Então isso é um método dedutivo. Eu observo, né, eu estabeleço o conceito geral, analiso o particular, né, as características do particular, e se eu perceber que aquele particular participa das características gerais, eu chego à conclusão de que ele também faz parte daquele gênero, tá certo? O método indutivo oferecido pelo nosso amigo Bacon, certo? Parte de um conjunto de enunciados particulares, tá? Veja que aqui enunciados gerais, né? Todo homem, geral. Aqui eu vou partir dos particulares, certo? Fruto de observações de fenômenos para chegar a um enunciado universal, por generalização. Então, o metal X1 expandiu-se quando aquecido na ocasião T1. O metal X2 expandiu-se quando aquecido na ocasião T2. O metal Xn expandiu-se quando aquecido na ocasião Tn. Logo, todos os metais se expandem quando aquecidos. Percebe? Então eu analisei 3 categorias, né? Percebi o comportamento idêntico, dou um salto qualitativo e afirmo que todos os metais se expandem, né, aquecido em determinados tempos, tá? Então esse é o método indutivo criticado por Popper. O método oferecido por ele, também fundamentado na ciência empírica, é o método hipotético dedutivo. Aqui
parte de hipóteses científicas, tá? E procede à dedução das suas consequências, confrontando-as com a experimentação empírica. Então eu faço generalizações, né? Eu deduzo o geral, certo? Lá na teoria, e coloco essas deduções, né? Essas previsões, né? Confronto essas previsões a partir da experimentação empírica. Eu vou testar essas deduções, tá certo? Exemplo, eu tenho uma hipótese específica, todos os répteis são ovíparos. Aí eu vou testar, confrontam-se espécies particulares de répteis numa experimentação orientada pela hipótese inicial. Quais são? Qual delas? Todos os répteis são ovíparos, né, que põem ovos. Resultado: se as observações estiverem de acordo com a hipótese, ela disse corroborada. Caso contrário, ela disse refutada, né? Então essa refutação aqui eu tenho que reestruturar a teoria, né? Esse argumento sobre a realidade. Então, qual é a proposta de Popper dentro desse novo método científico, né? O hipotético dedutivo. Então, eu tenho a hipótese 1, certo? Ela é submetida a teste, certo? Estabelece um resultado. Tá, deixa eu fechar aqui. Pronto. Então eu tenho a hipótese 1, certo? Essa hipótese ela é submetida ao teste, à experiência. Eu vejo o resultado, né? Se o resultado for corroborado, joia. Aí eu tenho a dedução de que a hipótese 1, né, é verdadeira, tá? Bom, caso contrário ela seja refutada, tá? Aí eu vou ter que desenvolver a nova teoria, uma teoria X, né? Essa teoria X já vai me remeter à ideia de uma terceira hipótese, uma segunda hipótese, desculpa. Essa hipótese vai ser testada, né? Eu vou verificar os resultados e verificar se é corroborada ou não. Se é corroborada, eu tenho a dedução confirmada. Se ela é refutada, aí novamente eu vou construir uma teoria, né? Que é uma dedução, que ela é delineada como uma terceira hipótese. Tá certo? Essa terceira hipótese é testada e assim sucessivamente. E assim ele entende a evolução da ciência, tá? E aqui perceba, esses resultados são uma aproximação da verdade. Não é a verdade propriamente dita. Por quê? Porque o ciclo continua, os trabalhos científicos continuam, tá? Vai ser sempre uma ascensão, né? Vamos dizer assim, vamos dizer uma evolução, né? Cada vez mais bem estabelecida, que se aproxima cada vez mais de descrever a realidade tal qual ela seria realmente, tá certo? Então veja, não existe verdade, né? Existe sim uma verossimilhança, tá? É uma similaridade, não? Uma similaridade verdadeira entre teoria e mundo, perfeito? E finalmente, dentro dessa perspectiva do que é oferecido por Popper, ele sofre algumas críticas que a gente vai perceber também lá no argumento de Karl Popper, ou melhor, de Thomas Kuhn, né? Primeira delas: qual o número necessário de enunciados de testes, né, para falsificar uma teoria? Só uma? Eu só preciso perceber que um cientista encontrou uma experiência que não corroborou com a teoria? É suficiente para eu refutar a teoria? Então, quando é que se diz que alguém que é calvo, tá? Então, eu preciso estabelecer esse número, essa ideia de quantos números necessários de enunciados é fundamental para estabelecer a refutação da teoria, né? É na primeira limitação da teoria, tá? Ponto 2.
Uma teoria pode sempre estar protegida contra falsificações ao defletir a falsificação para qualquer outra parte da complexa teia de acepções. Então, um enunciado pode não ser apropriado para teste se tiver aspecto da teoria que não pode ser colocado em xeque. Essa teoria, o que ela é? Ela é científica ainda, permanece científica, já que não tem precedente para ser falsificada. Uma teoria não pode conclusivamente ser falsificada, pois essa possibilidade não pode ser extraída a partir de alguma parte da complexa situação de testes, senão da própria teoria em teste, que é responsável por previsões errôneas. Exemplo: a questão de saber se o que é falha é a parte ou o todo, certo? Então, perceba que dentro da proposta popperiana tem determinadas limitações, onde é preciso apontar o que é que acontece, né? O que é que eu faço, ou o que é que se estabelece nesse momento em que eu percebo que a teoria apresenta parte que não corrobora com a realidade e uma outra parte fundamenta, né? Corrobora a realidade. Então, essa parte que corrobora com a realidade, eu devo abandonar? Eu devo reformular a teoria na íntegra? Ou devo aproveitar aquilo que foi aceito até então, né? Isso não fica claro no pensamento de Popper. E finalmente, o falsificacionismo procura mais o processo do que demonstrar a verdade ou a sua probabilidade, né? Então ele procura muito mais se preocupar em desbancar a teoria, né, segundo os críticos, do que a verdade, procurar a verdade, né, da natureza, né, estabelecer o critério verdadeiro, né, da abordagem da natureza. Então eles entendem que essa proposta popperiana oferece tem uma inclinação a se concentrar muito mais na teoria, certo, do que observar a natureza, o aspecto verossímil da natureza, vamos dizer assim. Perfeito? Então, esse foi a análise do pensamento popperiano, tá? Muito pormenorizado, perfeito? Mas aí não se limite, como eu sempre falo, não se limitem a uma aula sobre epistemologia de um professor. É preciso você aprofundar uma leitura. O ideal é que você faça uma leitura antes, né, daquilo que pretende estudar, né? Assista uma aula e aí sim retoma a leitura, né? Porque aí você consegue amarrar melhor, entender melhor aquilo que você está estudando. Isso vale para tudo aquilo que você for estudar, né? Você não, se você ficar só na aula, é muito difícil que você consiga apreender alguma coisa. Então o ideal é que você já venha com um arcabouço, um entendimento, né? Mesmo que você não entenda muita coisa, faça a leitura do texto sobre o pensador e depois assista a videoaula. E aí sim retoma lá a leitura, porque aí você vai perceber que já tem uma visão mais clara, né, da estrutura do pensamento do indivíduo. Tá certo? Bom, encerro por aqui, a gente se vê na próxima aula.